Olá, como vai você? Tudo bem? Eu tô aqui sentada, tava andando de bicicleta e tô sentada aqui nesse banco pra conversar um pouco. Claro, gente, tá aparecendo só minha perna aqui, meu pé e, enfim, a bicicleta. Eu vou ver se eu consigo virar pra mim aqui a câmera pra que eu possa ser vista por vocês também, porque eu acho que é meio esquisito falar só mostrando a paisagem. Não que a paisagem seja de se jogar fora, né? Uma paisagem que eu considero bem cinematográfica, inclusive é a paisagem de um dos videoclipes, ou melhor, de alguns dos videoclipes que eu já gravei com o Rafa, que é Oddball. Oddball, gravei algumas cenas aqui, principalmente ali perto daquela pedra ali. E Moça Morta eu gravei aqui antes de termos esta estátua, que eu considero um pouquinho esquisita, não acho muito bonita, assim. Não gosto muito, acho estranho, tá? Mas, enfim, está aí, né? Essa estátua aí. Não desmerecendo o trabalho do escultor, ok? Não estou desmerecendo, mas assim... Enfim, existem certas críticas relacionadas ao, ao dinheiro que foi aplicado nessa situação aqui. Então, aqui temos a paisagem que eu costumo vir aqui. Costumo vir, assim, quase todos os dias, porque não é longe da minha casa. Então eu gosto, tá? Eu vou agora então tentar desvirar a câmera. Não sei se é possível, talvez não seja. Então eu vou ter que fazer um movimento assim. E eu não sei. Gente, eu queria muito me conectar mais nesse sentido de sair. Talvez o áudio não esteja bom porque eu não tô com microfoninho nenhum. Eu estou usando só o microfone do próprio celular mesmo. E eu pensei, quer saber? Se o áudio ficar com vento e coisa e tal, gente, a vida é assim. Se eu tivesse aqui em companhia, as pessoas ouviriam o vento, sentiriam o vento, inclusive. Então, estou dando uma chance para a realidade se fazer presente, inclusive no áudio. E eu finalizei as 100 cartas hoje, consegui concluir 100 cartas, inclusive iniciei a carta de número 101 já. Mas assim, essas cartas, as 100 que eu escrevi, eu já deixei reservadas para o centenário. Então agora eu vou só continuar escrevendo, porque eu sempre escrevo mesmo. Só que agora eu tenho essas 100 cartas aí separadinhas para o evento do centenário já estão aí prontíssimas para serem recebidas por quem deve recebê-las, né? As cartas da vida são sempre para a vida de quem tem que receber. Então, nossa, isso foi esquisito, mas ok. Cartas das vidas das pessoas, cada pessoa vai receber a carta da sua vida e eu não sei que vida é essa e eu não sei que pessoa é essa, mas eu sei que ela vai receber a carta. Quem quer que ela seja, ela vai receber a carta se for a carta da vida dela. Essa é a coisa que eu sinto, assim. E aí, eu, assim, tô bem empolgada com isso. E tô super feliz com essa situação. Super feliz de poder fazer esse vídeo dessa maneira. Espero que seja legal para quem tá me assistindo também. Eu queria muito falar sobre algo que eu conversei com uma aluna hoje durante a aula. Eu gosto de dar aulas bem filosóficas e hoje a gente conversou bastante sobre sucesso, o que é ser bem-sucedido e sobre a postura de uma pessoa, como isso reflete, se eu posso
se as minhas atitudes são mais relevantes do que os fatos, ou se eu consigo mudar um fato ou realinhar um aspecto de um fato a partir de uma nova atitude, sabe? Tudo isso foi conversado e eu fiquei pensativa sobre essas questões, sobre até onde nós somos condenados a ser livres, como existe um filósofo que já falou, acho que se eu não me engano eu não lembro agora o nome do filósofo, mas eu sei que ele diz: somos todos condenados à liberdade. Então eu fico muito empolgada com essa ideia, sabe? Então assim, gente, peraí. Eu acho que eu acho que assim, todas as vezes que a gente entende que a liberdade ela pode ser também um tanto capaz de nos condenar a certas coisas que não necessariamente nós consideramos favoráveis pra gente, mas nós temos escolha. Eu não sei se vocês vão concordar comigo. Oi, gente, tudo bem? Então, voltei aqui porque o vídeo parou no meio, eu falei um monte e obviamente vocês não ouviram nada, não viram, porque eu achei que tava filmando e não tava mais filmando por alguma razão que só Deus vai saber. Eu tava comentando que eu quero trazer mais essas coisas assim de vídeos onde a gente interage mais por aí, sabe? E aí eu tava comentando também que eu tenho uma aluna que a gente conversou hoje bastante sobre questões bem interessantes, que são o quê? As questões relacionadas a sucesso, a escolha. Somos livres mesmo? Será que a liberdade é uma condenação? Porque tem um filósofo que fala, né? Estamos condenados a ser livres. We're all condemned to be free. Eu só não tô lembrando agora o nome do cara, mas é que eu já criei uma aula onde eu uso várias quotes filosóficas, assim. E aí, essa era uma das quotes dessa aula de conversação filosófica. Então, menina, eu já tô subindo. Depois a gente Então, aí, gente, é uma coisa que realmente eu adorei conversar sobre isso. E sobre as escolhas das pessoas, porque será que uma pessoa realmente ela escolhe 100% aquilo que ela faz? Ou ela não escolhe nunca, ou ela raramente escolhe? E aí, eu cogito a possibilidade de que muitas vezes certas escolhas são muito difíceis da gente fazer, porque as consequências dessas escolhas são coisas que a gente vai sentir que vão trucidar com a nossa saúde mental, com o nosso psicológico, sabe? A gente entra num exemplo de uma pessoa que se envolve com coisas relacionadas à venda de drogas ilícitas. Cara, se essa pessoa decide sair e ela tá ali, né? O que vai acontecer? Ela vai receber inúmeras ameaças.
inúmeras ameaças, ela vai sofrer consequências seríssimas se ela realmente sair. Talvez familiares dela sejam eliminados desse planetinha aqui chamado Terra. E essa pessoa vai ter que se reinserir socialmente. Isso não vai ser fácil. Isso vai ser extremamente difícil para uma pessoa acostumada até com uma vida de luxo, porque quando uma pessoa se envolve nisso, ela ganha muito dinheiro com coisas ilícitas, sabe? E aí, como é que ela vai se acostumar com a ideia de que ela vai ralar pra caramba pra ganhar uma miséria, no ponto de vista dela, ou até mesmo uma miséria mesmo, para conseguir ter uma vida mais digna que não envolva o crime. E ainda por cima lidar com morte de pessoas queridas, com pessoas queridas sofrendo retaliações por conta da decisão dela de sair desse mundo criminoso. Gente, que escolha complicada. E aí é que a gente entende que muitas vezes a condenação da liberdade, a liberdade pode ser uma condenação. Eu estou condenado a ser livre. Sim, eu sou livre para entrar e sair, mas eu recebo consequências para qualquer ato de liberdade. Qualquer ato que eu tenha tem uma consequência. E aí, às vezes, a consequência que eu considero mais danosa para mim e para minha dignidade não necessariamente é a mesma forma como a outra pessoa interpreta dano e dignidade, etc. Sabe? E aí é que mora o grande conflito interno. Não é nem um conflito externo, é um conflito interno, porque a gente vive essas dualidades. E é por isso que esse pedaço cinzento da humanidade, ele precisa ser levado em consideração sempre. Porque assim, tem muita gente que acha tudo preto no branco, maniqueísmo. Ou eu sou mal ou eu sou bom. As pessoas são cinzentas, são zonas cinzentas o tempo todo. O contexto é crucial para que uma pessoa demonstre um aspecto dela extremamente danoso para outro ser humano ou extremamente favorável para outro ser humano. Extremamente harmonioso com outro ser humano. E a harmonia não necessariamente é sinal de coisa boa. Por exemplo, o crime organizado. A organização, não necessariamente, a virtude da organização e da harmonia num sistema é um sinônimo de bondade ou de coisa que é boa. Às vezes seria melhor se não fosse organizado, se não tivessem essa virtude, entende? Isso aí eu até ouvi numa palestra da Lucilena Galvão. Gostei muito disso que ela falou. Ela falou algo bem... eu não vou dizer que ela falou exatamente isso, porque eu não recordo, mas eu lembro do exemplo. Que as virtudes muitas vezes são usadas para coisas que não são virtuosas. É isso que ela quis dizer nessa palestra, sobre as virtudes. E aí, gente, a gente começa a entender essas questões relacionadas à escolha, liberdade, sucesso, e sobre como algumas vezes alguns percalços na nossa vida nos impulsionam para coisas favoráveis. Quando a gente vê negativamente, depois a gente percebe que aquilo foi útil para alguma coisa na nossa vida que nos favoreceu pra caramba depois. E aí essa minha aluna até falou, olha, eu sofro depressão, eu já vivi vários episódios depressivos na minha vida, sinto que nunca vou me curar, mas tenho que sempre ficar atenta para não entrar no fundo do poço. E uma coisa que eu aprendi é a focar nas minhas emoções e a levar em consideração isso e aprender melhor sobre essas coisas, sobre o meu sentimento, sobre como eu me sinto e tudo mais, porque antes eu considerava isso uma besteira. E depois desses processos todos, eu consegui perceber o quão importante era focar nas minhas emoções. Então, aqui a gente pode perceber o quão importante é isso, esse movimento assim de olhar para si e entender, tá, isso aqui é uma escolha ou não. Eu tô escolhendo isso
ou eu estou eu estou me condicionando a isso por alguma razão que eu me sinto vítima. Porque o sentimento de vítima é muito perigoso, pode nos colocar em grandes enrascadas. Nós precisamos ter um sentimento de responsabilidade sobre as nossas decisões. Porque quando Hitler tomou o poder foi dado a ele. E porque as pessoas, várias, decidiram seguir as ordens dele. Porque e se todo mundo tivesse dito assim, não, isso aqui tá errado, isso aqui não tá legal, tivessem o discernimento, tivesse discernido assim, não, isso aqui não tá, para aí, gente, isso aqui não tá assistindo, não tá cheirando bem mais não, que é isso, vai eliminar uma galera e vários soldados, estou só fazendo o meu trabalho. Tá, mas a atitude, será que eles tinham escolha ou eles tem coisas que estão fora de controle? Porque eles tinham a escolha de simplesmente não fazer isso, baixarem suas armas e não fazer e não obedecer e destituir esse cara do poder. Por que não foi feito isso? Porque não existia nível de consciência para isso. Porque existiu ali uma ideia de desumanização, né? Então, os judeus foram desumanizados. Então, quando a gente desumaniza os outros, a gente começa a achar que tá ok, é uma barata. Tem até um episódio no Black Mirror falando sobre isso, né? Sobre um episódio onde os soldados, sei lá, enfim, eles enxergam pessoas como animais, como baratas. Acho que o nome do episódio até é Cockroach, alguma coisa assim. E aí é um episódio interessante, porque daí o que acontece? Eles matavam sem sentir nada, porque não viam humanos. Não viam seres humanos ali. E aí esse processo de, vamos dizer assim, baratização, né, de desumanização, é que faz com que... é o que faz com que uma pessoa tome uma atitude diferente, desumana, do que ela tomaria se ela humanizasse aquela pessoa e visse, é um ser humano do outro lado. Ela não faria o que ela fez, né? Então, desumanizar grupos e pessoas é uma tática quase infalível para destruir esses grupos e essas pessoas. Ou melhor, para convencer pessoas que também estão dispostas a ser convencidas de que aqueles seres humanos ali não são seres humanos, são qualquer coisa, merecem ser trucidados, não merecem a vida, sabe? Então, a elitização da vida, vamos dizer assim. Gente, foi um papo muito louco, que vai continuar amanhã. A gente vai debater bastante sobre a questão da teoria da justiça de John Rawls. A gente também vai debater sobre questões relacionadas ao Cesare de Beccaria, dos delitos e das penas. E vai ser muito legal, eu tô super empolgada para a aula de amanhã com essa aluna, que rende assuntos muito bacanas, assim. É legal quando a gente tem essas conexões, assim, com os alunos que gostam de ter esses assuntos, assim. Ela gosta desse tipo de assunto porque ela é advogada, então ela gosta desses papos. E, claro, ela tem um nível de inglês que acompanha bem esse ritmo de aula, esse tipo de conteúdo. E é super bacana trocar essas coisas, aprender e também trocar opiniões, conversar, bater um papo legal, pensar criticamente sobre a vida. É isso, gente. Eu quero muito, em algum momento, que a gente se encontre ali, naquela área verde ali. Quero estender um pano, assim, e a gente fazer uma leitura, a gente escrever cartas juntos. Quero vivenciar esses momentos por aqui também com vocês. De alguma forma, registrar essas coisas acontecendo, eu gosto. Lembra muito meu avô. Meu avô passou a vida inteira me filmando desde que eu era criancinha. Filmando a família inteira, não só a mim. Inclusive foi um choque muito grande. Eu percebi que meu avô estava diferente e mudou quando eu tinha 17 anos. E eu fui fazer uma apresentação e ele não levou uma câmera para me filmar. Naquele dia eu percebi que meu avô tinha mudado. Meu avô não era mais o mesmo.
Porque ele nunca estava sem a câmera na mão para filmar os netos e a família. Ele era o cameraman da família, vamos dizer assim. E hoje em dia meu avô já tá com 80 e tantos anos, 84, se eu não estiver enganada. Ele tá com Alzheimer. E ele parece uma criança, tadinho. A última vez que eu falei com ele tava com vergonha de ir na igreja. Ele já não pode mexer com dinheiro, né? E ele sempre quer deixar um dinheiro lá na caixinha, e aí ele tava deixando o tempo todo, assim, sabe? Porque por conta do Alzheimer ele já não calcula muito bem essas coisas. Aí ele não queria ir na igreja sem levar nenhum dinheiro. Eu falei, vô, vamos na igreja, vamos junto, eu vou contigo. Era a igreja católica, né, que ele adora aí. E aí eu fui com ele, tu vai comigo mesmo? Eu vou. Aí a gente foi. E ele todo feliz, assim. Todo vestido com o uniforme do Grêmio, que é o time dele. Parecia uma criancinha, assim. Enfim, meu avô. Então, filmar, pra mim, esses registros, essas coisas, me lembra ele. É como se eu estivesse honrando a trajetória dele como um grande diretor de cinema caseiro. Ele fez inúmeros filmes. Filmes e filmes e filmes e filmes da família inteira ao longo da vida inteira. Desde eu bebê, da minha tia, da filha dele, enfim. Desde que câmera surgiu, meu avô tava lá, com aquelas câmerazinhas assim. É muita história. Então, é isso, gente. Se meu avô tivesse oportunidade, eu acho que ele seria uma pessoa assim, que ele seria um grande diretor, um grande cineasta, ou, no mínimo, um grande youtuber de filmagens de família, sabe? E bem, assim, humorista, porque ele adora fazer piadas. Ele fazia várias piadas, assim, comentando atrás da câmera as coisas que estavam acontecendo, sabe? Então, seria humorista. É isso, gente. Até mais.